É isso aí, gente. Cheguei para mais uma aula aqui de biologia, isso mesmo. E essa aula, pessoal, não é qualquer aula. Como assim, professora? Essa aula, pessoal, é a aula de revisão geral para nossa avaliação da unidade 2. Isso mesmo. Então é agora, é aquele momento, gente, que eu tenho certeza que vocês já estudaram, né, os assuntos, mas eu vou tentar aqui dar uma refrescada na memória de vocês dos assuntos que vão ser cobrados na nossa avaliação. É isso mesmo. Então, a gente vai refrescar aqui a memória de vocês com os pontos, né, abordados dentro dessas aulas. Então, meu diretor, corta agora para a telinha para a gente começar aqui o nosso momento da revisão da aula, né? Então, revisão geral da unidade 2. Para essa aula, pessoal, você precisa ter, né, em mente, né, e ter estudado, né, a aula 16.1, onde foi abordado, né, os componentes orgânicos da célula parte 2, nesse caso aí, né, os lipídios e vitaminas. A aula 17.1, componentes orgânicos da célula parte 3, onde foi falado, né, de proteínas e ácidos nucleicos, que são componentes orgânicos que fazem parte da nossa célula. Na aula 21 foi cobrado aí os envoltórios celulares, outro ponto aí, né, com relação a esse aprofundamento nos estudos que vocês devem ter. A aula 23, citoplasma das células procariontes e eucariontes. É interessante a gente saber o que é o citoplasma, né, o que eu tenho nesse citoplasma, tanto da célula procarionte quanto da eucarionte, para vocês saberem essa diferença, função específica, né, estruturas citoplasmáticas, tá bom? E também o núcleo, né? Núcleo, a aula 26.1, a parte 1 do núcleo, né? Lembrando, né, que o núcleo ele é o quê? Digamos assim que ele é o comandante da célula, através dele que a gente tem o quê? A execução de muitas funções. Então vamos lá, gente, relembrando, né? Vamos relembrar. Componentes orgânicos da célula, lipídios, que são representados pelas gorduras e óleos, além das vitaminas, né? Que a gente tem dois tipos, hidrossolúveis, dissolvidas em águas, e lipossolúveis, que está relacionado o quê? A óleos e gorduras. Então a gente também vai estar comentando. E o que eu tenho que saber aqui dessa aula? Lipídios, né? Os lipídios, eles são o quê, pessoal? São a nossa reserva, né, de energia. É um dos pontos aí, né, que você precisa saber que os lipídios, eles são o quê? A nossa reserva energética. E assim, pessoal, é a união, tá, de ácidos graxos e álcools. E assim, eles têm os átomos de carbono, nesse caso aqui, né? O lipídio, ele vai ter dentro da sua composição, né, átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. A gente pode dizer que são moléculas orgânicas insolúveis em água, né? Aquela questão de você misturar o óleo com a água, você já vê ali que ela acaba sendo o quê? Insolúvel, não tem como dissolver, mesmo a água sendo, né, considerada solvente universal, pela fórmula, pela sua química, o lipídio ele acaba não dissolvendo na água, tá? E um ponto, assim, é que ele compõe, gente, a estrutura das membranas celulares. Só para você ter uma ideia, voltando aqui, vamos pensar aí, né? A membrana celular. Né? A membrana celular é o que envolve a nossa célula. E a nossa célula ela vai ser formada por uma bicamada lipídica. Então, isso eu posso dizer o quê? Que essa bicamada lipídica, a camada lipídica, né, que envolve a nossa célula, ela tem capacidade de controlar o que entra e o que sai da célula. É isso mesmo. Então, é uma das funções, é o controle da entrada e saída de substâncias. Um outro ponto, né, que é interessante falar sobre os lipídios, é que os lipídios, eles são os precursores dos hormônios. Que hormônios, professora? Me dá um exemplo aí. Vou falar um hormônio bem fácil aqui para vocês, que é o hormônio masculino, a testosterona, e o estrogênio, que são exemplos de hormônio, no caso, o estrogênio e o hormônio feminino, que vão fazer com que a gente tenha as características, né, sexuais.
né? Faz com que, né, no caso dos homens, a testosterona, ela faz com que o homem desenvolva a sua musculatura, né? Alguns né, das funções da testosterona, no caso, né, a testosterona está associada à formação do espermatozoide, no caso do estrogênio, né, feminino, ele vai estar desenvolvendo o corpo, digamos assim, da mulher, as características sexuais femininas, são algumas das características. Mas eu vou pedir para o meu diretor voltar para a telinha, que fica mais fácil para vocês entenderem esse mapa aí, né? Onde eu vou encontrar, pessoal, os lipídios. Um exemplo aqui, né, o próprio azeite de oliva, o abacate, alimentos ricos, né, em óleos e gorduras castanhas, salmão, manteiga, queijo, óleo de coco, ovos. Aqui, né, que foi o que eu falei aqui para vocês, a questão da nossa membrana plasmática, né, que é formada, né, por essa camada de fosfolipídio. E assim, os lipídios, pessoal, vou corrigir aqui, é simples, né? Os lipídios, eles vão ter, né, como características, né, funções vitais, o armazenamento de energia, né? Então a gente tem a glicose, que é a nossa energia primária, rápida, e quando a gente não tem, digamos assim, a glicose, o nosso corpo ele vai usar o quê? O nosso lipídio. Então ele faz parte desse armazenamento. Lipídios, quando a gente compara lipídio, uma grama lipídica com o carboidrato, você percebe que o lipídio ele é muito mais calórico que o próprio carboidrato, tá? Além de fazer, né, parte da composição da membrana, o lipídio também, pessoal, ele tem outra função, tá? Ele protege os órgãos contra impactos. Impactos. E assim, outro ponto aí, pessoal, é que ele serve como um isolante térmico. Vamos pensar no urso polar, né? Ele mora numa região extremamente o quê? Fria. E a camada lipídica, tá bom? A camada lipídica vai proteger aquele indivíduo do frio intenso, né? A foca, o próprio pinguim, eles têm camadas lipídicas que protegem eles do frio intenso. São algumas das características, tá bom? Do grupo dos lipídios. Importância, né? Importância biológica que vocês têm que conhecer, têm que entender, né? Para de repente estar respondendo alguma questão das nossas avaliações, tá bom? E vamos lá, gente. As vitaminas são elementos reguladores, é uma das características. Como eu falei para vocês, a gente tem dois tipos de vitaminas, as que a gente considera, as que são consideradas hidrossolúveis e as que são consideradas lipossolúveis. Hidrossolúveis já está falando, né? Água, né? Ela tem essa capacidade de se dissolver em água, lipossolúvel, lipo, gordura. E assim, a carência da vitamina, pessoal, A, causa a xeroftalmia, a B12, anemia perniciosa, alguma das carências da falta de vitamina. A gente tem o C, né, a vitamina C, que causa o escorbuto, que era muito comum na época das grandes navegações. A vitamina D, o raquitismo, porque ela está associada, né, ao fortalecimento de ossos, o próprio dente. A vitamina K, deficiência da coagulação sanguínea também. A carência dessas vitaminas podem estar causando, pessoal, essas, digamos assim, essas doenças, tá bom? E vamos lá para a aula 17. A aula 17, ela fala dos componentes orgânicos da célula, parte 3. Nesse caso aqui, ela trata de dois assuntos. Ela fala tanto das proteínas como dos ácidos nucleicos. Mas vamos lá? As proteínas, pessoal, elas são o quê? São formadas pela união de aminoácidos, né? Então, os aminoácidos são unidades que vão se ligar e vão formar as proteínas. É isso mesmo. E ela vai ser formada por esse grupo amina, que vocês estão vendo aí, né? Que tem o nitrogênio na sua composição. Deixa eu marcar aqui para vocês, tá? Ela vai ser formada pela carboxila,
que é o COH, e ela vai ser formada também, tá, pelo hidrogênio. E a gente vai ter aqui o radical, né, o Rzinho, que é o radical, que vai dar, né, a característica da proteína. E a gente pode ter tanto proteínas que a gente fala que são naturais e as essenciais. As naturais é que o nosso próprio corpo tem capacidade de produzir. E as essenciais nosso corpo não produz, tá bom? E assim, o que é a proteína? São moléculas, né? São grandes biomoléculas que são o quê? Essenciais à vida. Composição delas, né? Cadeias de aminoácidos unidos por quê? Por ligações peptídicas. E de acordo com a sua estrutura, tá? Eu tenho proteínas que têm sequência primária de aminoácido, como vocês conseguem ver aí na imagem. Eu já vou ter as que vão se enrolar, né? Lembra uma espiral do caderno, que já é do tipo secundária. Eu vou ter essa espiral de caderno, digamos assim, dobrada mais uma vez, que aí eu já chamo ela de terciária. E eu vou ter a do tipo o quê? Quaternária, que são múltiplas cadeias polipeptídicas. E as proteínas, pessoal, ela é essencial ao nosso corpo. Por quê? Porque ela é necessária ao crescimento e também ao reparo de tecidos. E as proteínas, elas estão, né, relacionadas ao quê? À estrutura do nosso corpo. Exemplo, colágeno, proteína, né, queratina, que vai dar suporte, né? Eu falo que eles são os tijolos de uma grande construção, né? Ela vai ter a função enzimática. Isso quer dizer o quê? A função enzimática acelera determinadas reações químicas no nosso corpo, né? Elas estão relacionadas ao transporte, no caso a hemoglobina, né, que transporta substâncias, o oxigênio e também o gás carbônico. E também, né, a formação, a defesa, a formação dos anticorpos, que são o quê? São, né, os nossos, digamos assim, os nossos soldados que vão proteger o nosso corpo contra patógenos, né, micro-organismos que invadem o nosso corpo. Então a gente tem essa linha de defesa. Então olha a importância das proteínas. Além das proteínas, foi falado dos ácidos nucleicos. Nesse caso aqui, DNA e RNA. Né? Nesse caso aqui, o nucleotídeo, pessoal, é justamente o quê? Esse grupo aqui de fosfato, a pentose, né, que é um carboidrato, e a base nitrogenada, que pode ser uma adenina, uma citosina, uma guanina, tá bom? E esse conjunto completo é o nucleotídeo. E eu posso ter, né, tanto fitas de DNA quanto fitas de RNA. Mais um ponto aí, né, com relação, tá bom, pessoal, a os componentes, né, orgânicos da célula. E agora, né, vamos para a aula 21, onde foi falado sobre estruturas da membrana, envoltória, especialização da membrana e da parede celular, tá bom? Então, o que você tem que saber? Que a membrana, ela apresenta uma bicamada lipídica, ela é semipermeável, é através da membrana que eu tenho o controle, né, da entrada e da saída de substâncias. E eu tenho também, pessoal, a parede celular, que eu vou encontrar, né, em algumas bactérias, eu vou encontrar nos vegetais, tá bom? Que são outras especializações. Como é que eu posso falar? São especializações da membrana. E aqui a gente vai ter o glicocálix, que é uma camada externa, né, composta por carboidratos, nesse caso açúcares, ligados a proteínas ou lipídios da membrana. A função atua como uma identidade da célula. Ele faz o reconhecimento celular. A gente vai ter as microvilosidades, né, que são dobras da membrana, tá? Que se assemelha a pequenos dedos voltados para fora da célula. A função, aumentar a superfície de contato da célula para, por exemplo, maximizar a absorção de nutrientes. É o que a gente encontra no nosso intestino, tá? Junções celulares
estruturas proteicas que unem, né, células vizinhas, né, mantém uma coladinha na outra. Interdigitações, agora, são dobras da membrana de duas células vizinhas que se encaixam como se fossem peças de um quebra-cabeça. A função: aumentam a adesão. E a gente vai ter aqui o demossomos, ou os demossomos, né, que são pontos de adesão muito fortes, como se fossem botões de pressão ou rebites entre as células. A função é garantir a forte união mecânica, né, sendo fundamental em tecidos que sofrem muito atrito ou estiramento, como a pele, né, uma das características com relação, né, aos envoltórios nucleares. E lembrando, pessoal, o que eu tenho que saber aqui? Que a membrana possui essa bicamada lipídica e ela é semipermeável, um dos pontos bastante importantes aí. Com relação ao citoplasma, né, vamos falar da organização geral do citoplasma, que é um fluido, pessoal, homogêneo e viscoso, no qual está mergulhado o quê? As organelas celulares nesse fluido. E o citoplasma, ele fica entre a membrana plasmática e o núcleo celular, como vocês conseguem ver aqui na imagem, né? E dentro dessa estrutura, né, que é o citoplasma, eu tenho as estruturas citoplasmáticas, que são as organelas. Eu vou ter aqui os ribossomos, que são o quê? São estruturas que estão relacionadas à síntese de proteína, à produção da proteína. Eu vou ter os peroxomos, que está relacionado à degradação de ácidos graxos e detoxificação de substâncias tóxicas. Vou ter os vacúolos, né, que é o armazenamento de substâncias e regulação osmóticas, né, principalmente com relação às células vegetais, dentro dessa estrutura, né, mergulhada ali no citoplasma. Eu vou ter, pessoal, o retículo endoplasmático. No caso do retículo endoplasmático, ele pode ser dividido em dois tipos. O retículo endoplasmático liso, né? E o retículo endoplasmático rugoso. O liso, ele vai estar relacionado, né, à produção de lipídios, desintoxicação também. Eu vou ter aqui o armazenamento de substâncias. E no caso aqui do rugoso, pessoal, a gente tem, né, produção de proteínas. E não é à toa que os ribossomos, eles estão o quê? Eles estão aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. A gente vai ter o lisossomo, que é essa organela aqui, que está relacionada à digestão celular. Com relação a mais estruturas citoplasmáticas, a gente vai ter também, pessoal, mitocôndrias, né, os centríolos aqui que auxilia na divisão celular. A gente vai ter aqui as mitocôndrias relacionadas à energia, ao ATP. A gente vai ter aqui o complexo golgiense, empacotamento de substância, e vamos ter aqui os cloroplastos, que produzem substâncias orgânicas através do processo da fotossíntese. E agora vamos aqui para a última parte da aula, que é o núcleo, componentes do núcleo, né? E dentro dos componentes do núcleo, a gente tem o material genético, que é o DNA. Então, a gente pode falar que o núcleo, pessoal, ele é o grande chefe de uma célula. Isso mesmo. E assim, pessoal, essa aqui é a imagem, né, que a gente tem do núcleo. Lembrando que próximo ao núcleo, a gente sempre vai ter aderido o retículo endoplasmático granuloso ou retículo endoplasmático rugoso, né, que pode receber esses dois nomes. E o núcleo, ele vai ter uma carioteca, que não deixa de ser o quê? Uma membrana nuclear. E essa membrana, ela vai ser tanto interna quanto externa, vai fazer essa comunicação externamente com um retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, tá bom? Uma outra característica, pessoal, são os poros nucleares, esses pontinhos que vocês estão vendo aqui. Os poros nucleares, eles controlam o tráfego de substâncias, né, que vão passar do núcleo para o citoplasma, né? Através dele, por exemplo, que o RNA, que é produzido no núcleo, sai para onde? Para o citoplasma. E eu também vou ter o quê? O nucleolo, que é essa porção aqui mais densa. Dentro do núcleo eu tenho o nucleolo, que é essa região mais densa e arredondada, né? Que está relacionado justamente com a produção dos ribossomos, que é o nosso RNA
ribossômico. E assim, pessoal, resumindo aqui, né? O núcleo, ele funciona como um centro de comando da célula. Ele é o centro de comando da célula, é ele que vai dizer tá na hora de se reproduzir, tá na hora da gente se dividir, é tudo o núcleo. Ele é o chefe, né, de uma empresa, digamos assim. E finalizando, de acordo, né, com a posição do centrômero, a gente tem 4 tipos de cromossomos, que são do tipo metacêntrico, deixa eu marcar aqui, que é do tipo metacêntrico, quando o centrômero ele está no meio. Eu tenho submetacêntrico, que é quando o centrômero está um pouquinho mais deslocado do meio, da posição do meio. Eu vou ter o tipo acrocêntrico, que é o centrômero bem próximo de uma extremidade. E eu vou ter o telocêntrico, que é quando o centrômero ele se encontra onde? Na extremidade. É isso mesmo. Então, pessoal, essa daí foi mais uma aula de revisão geral para nossa avaliação. É isso mesmo. Eu espero, né, que vocês façam uma boa avaliação, leiam as questões com atenção. Apenas uma questão vai estar correta. É isso aí, pessoal. Boa avaliação. Até mais!